Queridos, hoje é o Dia das Mães. E eu tive a oportunidade de sair para ir ali no Hospital Santa Júlia. E eu passei do lado, ali no Boulevard, no cemitério. E aí a Cleidiane estava do meu lado e disse: mas tanta gente no cemitério. Ela achava que no cemitério só iria as pessoas ali na época de finado. E eu disse: não, Cleidiane, tem muitas mães que já dormem aí. E esses que vêm aqui são os filhos que vêm prestar homenagem a ela. Cada um da sua maneira, cada um do seu jeito. Mas ao mesmo tempo é um momento de reflexão para nós que vamos passando naquele lugar e observando o que está acontecendo. Quantos filhos, porque o sinal parou aqui, eu fiquei olhando lá para dentro, estavam ali ajoelhados naquela pedra, olhando com flores, chorando, colocando ali toda a sua tristeza, talvez contando para alguém ali todos os seus problemas. Cada um tem uma forma de expressar a sua saudade. E eu vi pessoas ali ajoelhado falando. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que quem morreu, não tem mais como ouvir, não tem mais como voltar, não tem mais como se comunicar. É algo que tem. A Bíblia diz que existe entre a vida e a morte um abismo muito grande, de maneira de quem está lá não pode falar com quem está aqui, e quem está aqui não pode falar com quem está lá. Mas quando chegamos, uma vez eu estava com tanto problema, e eu tomei uma decisão. Eu disse: eu queria falar com o meu irmão. Eu sou conhecedor da palavra, eu sei que ele não vai ouvir, eu sei que ele não está lá, pastor Paulo, mas eu fui lá no cemitério e eu estacionei meu carro bem aonde ele foi enterrado aqui, a cova é aqui. E de dentro do carro eu comecei a olhar para ali, para aquele lugar. E eu disse: mano, pela palavra eu sei que tu não me ouve mais, mas aí dentro tá os teus ossos. É como se eu pudesse tocar outra vez. E se alguém me visse naquele lugar e dizer: o pastor ficou louco. Mas tem momentos que a gente precisa falar com alguém para colocar para fora aquilo que está nos afligindo. Eu tinha minha irmã, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai. Tem tantas pessoas que eu podia conversar, mas eu queria conversar com ele, sabe por quê? Porque ele parava para me ouvir os meus problemas, e eu podia dizer para ele: Vado, mano, eu preciso disso. Ele disse, a resposta dele era sempre: não te preocupa, a gente resolve. Toda vez ele falava isso para mim, e faz muito tempo que muito tempo que eu não consigo ouvir mais essa palavra. Para aí, só um momento, a gente resolve. E muitos nesses dias estão vivendo da mesma forma. Talvez os que estavam ali naquele lugar estavam dizendo assim: mamãe, aqui está tão ruim, eu não sei como é que está aí onde a senhora está, mas aqui não está bem. Olha, quero lhe falar uma coisa, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. E começa a contar para alguém que não vai ouvir os seus problemas. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o Senhor Deus, Ele morreu. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Ele foi o único que ressuscitou dentre os mortos. Ele conhece o Hades, o inferno, e conhece a vida. Ele foi lá nas profundezas da morte e ele voltou, dizendo com isso que ele está em todo o tempo. Onde houvesse 2 ou mais pessoas, ali ele estaria. E você pode chegar com o Senhor e dizer: Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo.
E se você parar um momento, você vai ouvir de Deus, diz: acalma, tem de bom ânimo, porque eu venci. Olha só que palavra maravilhosa que nós iríamos ouvir do nosso Senhor nesse dia. Eu não sei quantas almas estão aqui aflitas. Eu não sei quantos de vocês ainda têm a mamãezinha, o papaizinho. Eu não sei nesse dia, nos dias das mães, quantos de vocês choraram com saudade da mamãe, do papai. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. O Senhor, Ele conhece o teu sofrimento. Ele conhece as tuas queixas. Ele sabe da tua dificuldade. Ele sabe do teu problema. E sabe, Ele só vai agir, só vai falar se você disser a Ele tudo que você está sentindo. Pode, pastor? Pode. Ele vai ouvir, vai, e Ele vai te responder. Se você parar para observar, Ele chega diante de um cego Bartimeu. Ele sabia que o cego era cego. Ele até viu as necessidades do cego. Mas ele perguntou: o que queres que eu te faça? Mas ele não só perguntou, ele só foi lá porque o cego gritava desesperadamente: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava, ele gritava, ele esperneava, ele chamou a atenção do mestre, até que Jesus voltou. Quando Jesus voltou, Jesus olha para o cego e diz: o que quer que eu te faça? Se você clamar, se você gritar de dentro do seu quarto, lá na empresa que você trabalha, dentro do seu carro, onde você estiver, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Atende o meu clamor. E Ele vai parar para ouvir você e vai fazer a pergunta: o que queres que eu te faça? Eu quero te dizer com isso, meu irmão, que você, minha irmã, que você não está sozinho, não está sozinha. O Senhor, Ele está aqui. Nos versos que nós lemos, você deve estar pensando: mas o Senhor leu sobre o filho pródigo. Digo, eu estou te dando uma introdução. Porque eu queria que você imaginasse o coração daquela mãe, quando o marido chega em casa, no quarto, na hora de dormir, onde o marido e a mulher começam a conversar coisas que durante o dia não conversaram. O filho mais moço chega com o pai e diz: pai, eu quero a parte dos meus bens. E aquele pai desesperado, ele guarda aquilo. O que eu vou fazer? O menino quer ir embora. Será se o que eu ensinei, será se o que eu instruí, será se o que eu dei não foi suficiente? Aí chega a noite, ele vai compartilhar com a sua esposa, talvez dizendo assim como todo casal fala: amor, meu bem, eu tenho algo para compartilhar com você. Ela diz: fala, o que é, meu filho, que está acontecendo? O nosso filho mais moço quer ir embora. Ele pediu a parte dos bens que lhe cabe. Como não ficou o coração dessa mãe que dedicou tanto tempo? Como não ficou o coração dessa mãe que deu tudo, o seu melhor, o carinho? Isso chama-se ingratidão da parte do filho. Como não ficou o coração dessa mãe ao ouvir esse relato do pai? Meu irmão, com certeza, o que vem na mãe no coração e na mente de um pai e de uma mãe que ouve tal relato de atitude de seus filhos, a primeira coisa: com quem ele estava andando? Qual é as suas amizades?
com quem ele está passando maior parte do tempo. A Bíblia diz que lá era uma fazenda, ele tinha trabalhadores. E talvez ali naquele grupinho onde esse menino estava andando, sabe o que falavam lá? Falavam de um lugar muito interessante, aonde tinha bebida. O menino não tinha bebido ainda. Onde tinha cigarro talvez, onde tinha muitas mulheres. Cara, é divertido demais, é gostoso demais. Você viu a peça? O inimigo, ele vem da família trazendo algo para despertar curiosidade. Na peça, tu pode observar, a criança estava brincando e ele chegou oferecendo um bolo, oferecendo um bombom, oferecendo algo para atrair a criança. É um caminho mortal, é tentador, mas não importa o que te oferecerem, se fugir aquilo que o seu pai e sua mãe está lhe ensinando, não aceite. Se alguém estranho chegar com um copo de refrigerante num calor enorme, uma Coca-Cola bem geladinha, estalando, mas já está servido no copo, não tome. Se alguém te der um bombom porque já fez uma entrevista e sabe que você gosta daquele bombonzinho que solta um licorzinho, não aceite. Você pode estar correndo um risco. Se alguém começar a te ensinar algo que é diferente do que o seu pai e a sua mãe te ensinou, foge. Esse jovem pegou todos os seus haveres, pediu a parte da herança do seu pai e foi para uma terra distante, porque ele estava ouvindo e se acompanhando com pessoas erradas. Você sabe com quem o teu filho está andando, com quem a tua filha está se acompanhando, com quem ela passa tempo no celular, com quem ele passa tempo no celular. Quando ele está chegando tarde, você sabe o que ele está fazendo? Cuidado, irmãos, para não ser surpreendido. Esse menino foi embora, ingrato. Machucou o coração do pai, machucou o coração da mãe, ofendeu o pai, ofendeu a mãe. Mas sabe de uma coisa? O que a Bíblia fala em Provérbios a respeito disso? Provérbios, só anote para você ver em casa. Provérbios capítulo 15, o versículo 20 diz: o filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Então, meu irmão, minha irmã, tem falta de sabedoria, porque esse pai ensinou o menino no caminho que deve andar, como todo pai, como toda mãe. Mas anote mais um versículo para você compartilhar em casa. Provérbios capítulo 15, versículo 32. O que esse menino fez? Ele rejeitou os ensinamentos do seu pai. Provérbios capítulo 15, versículo 32 diz: o que rejeita a instrução menospreza a própria alma. Se a sua mãe está dizendo não faça, e você fizer, você está menosprezando a sua própria alma, o seu próprio espírito. Não é tudo que os nossos filhos gostam de ouvir. Mas se todo filho pensasse assim: se a minha mãe está dizendo isso, é porque ela me ama, é porque ela quer o que é melhor para mim, filhos. Pensa dessa forma, porque aí você vai ser bem sucedido, bem sucedida. Mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O que ouve a repreensão, ele diz: tá bom, eu não vou. Mas a onda é, hoje, a conversa entre a maioria dos jovens:
o seu pai, a sua mãe é dos tempos antigos, das antigas. Eu já ouvi isso. Agora acontece que o menino dá um grito hoje, o pai, sim senhor, meu patrão. O menino se joga no chão, o pai, te levanta, menino. Está ao contrário, o menino que está mandando. Só que vai vir a conta depois. Porque você não usou a vara da correção, vai vir a conta depois. Esse menino, filho pródigo, ingrato, ele tinha do bom e do melhor, ele comia, ele bebia, ele dormia numa cama confortável, ele tinha tudo que um menino jovem precisa. Se fosse nos tempos de hoje, ele tinha um iPhone 16, ele tinha uma Porsche, ele tinha uma casa boa, ele era muito bem. Mas mesmo assim ele decidiu viver uma vida de prostituição. Filhos, obedeçam ao seu pai e à sua mãe, porque você não sabe o quanto a sua mãe e o seu pai sofrem quando você desobedece. E a Bíblia está dizendo que você está no caminho errado, e é um caminho de miséria e de pobreza. E você tem a oportunidade, servindo a Jesus, de ser o melhor na sua casa. Como Mateus disse, hoje a mãe dele já não está mais presente, mas ele teve a oportunidade de ver a sua mãe entregando sua vida a Jesus. É o maior presente para um pai e para uma mãe, olhar e ver os filhos, porque todo dia, quando a mãe acorda e o pai acorda, eles saem para trabalhar, mas nós temos o objetivo, dar o melhor para os nossos filhos. Quantos estão entendendo? Efésios capítulo 6, anota aí também para ver em casa. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz: vós filhos, sedes obedientes ao vosso pai no Senhor, porque isso é justo. Versículo 2: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3: para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Para que te vá bem. Não espere obedecer o seu pai e a sua mãe fazendo sofrer. Não esperem eles descerem à sepultura para que você se arrependa e diga: de fato, pai, mãe, eu errei. Pai, mãe, como faço para ajustar? Não tem mais jeito. Não tem mais tempo. O tempo passou. E esse menino foi embora, gastou todo o dinheiro com tudo que ele podia imaginar de porcaria. Ele chegava em rodada de bebida e dizia: deixa que eu pago o dinheiro gasto, dinheiro suado da sua família. Gastou tudo, perdeu tudo, não tinha mais nada. E agora ele está ali. Veio uma grande fome naquela cidade, naquele lugar. E a fome que veio sobre aquele lugar, todos fecharam as portas. E os rodadas de amigos que estavam ali bebendo, comendo, se prostituindo. Ele chega lá com os amigos e diz: me dá um pouco de comida. Sabe o que ele ouvia dos seus amigos? Não, porque você só tem amigo quando você tem dinheiro. Quer ver quem é teu amigo? Fica liso. Diz que você não tem mais nada. É por isso que sempre eu falo, meu irmão, dificilmente eu vou dizer amigo ou aliado, meu irmão. Pastor, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Eu passei por isso. Eu fui empresário de empresa de ônibus. Eu tinha carro, eu tinha moto, tinha duas motos 250 cilindradas, eu tinha carro, eu tinha 8 micro-ônibus, eu tinha um monte de amigos, João. Eu tinha um monte de amigos, pastor. Quando eu perdi tudo, todos os meus amigos sumiram também, não tinha mais nada. Um belo dia eu estou subindo para a igreja, a Esté tinha 3 anos de idade, subindo a ladeira para ir para a igreja, e ia chover. Ia chover não, estava chovendo. E eu disse: eu vou ligar para um amigo.
e ele vai me dar uma carona até a igreja. A Cleidiane disse: tu não perde a esperança. Tu sabe que ele vai dizer não. Eu disse: eu não sei, ainda não fiz. A oportunidade que eu tenho de testar é agora que eu estou precisando. Tu vai ligar porque tu quer, mas tu já sabe as respostas. Eu não vou ligar porque eu quero, eu vou ligar para saber se de fato ele é meu amigo. E eu liguei. Sabe qual foi a resposta? Eu estou muito cansado. Eu disse: mano, me dá uma carona até a igreja, porque eu estava muito pesado, 120 quilos. A Esté tinha 3 anos de idade. E subi aquela ladeira do Castanheira ali a pé, meu irmão, chovendo. Nem valia a pena ir para a igreja, mas eu nunca faltei culto. Eu queria adorar a Deus, porque mesmo tendo perdido tudo que eu tinha não era meu, foi Deus que deu, Deus tirou. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ia para a igreja, com chuva, sem chuva, a pé, subindo a ladeira, parando 3, 4 vezes no meio da ladeira, cansado, e a menina querendo colo. E ele disse: hoje não, da outra vez, quem sabe. Era domingo, eu queria ir para o culto. Aí a Cleidiane disse: eu não te falei? Eu disse: agora eu tenho certeza. Eles vão embora. Esse menino procurou tantos amigos e as respostas eram as mesmas. Não tem comida para você, não dá para você dormir aqui. Ele dizia: então deixa pelo menos eu dormir aí na tua porta. Não, vá-se embora. Mas ninguém lembrou da rodada de cerveja, da rodada de amigos, de festas que ele pagava. Ninguém lembrou disso. Porque a fome veio sobre aquele lugar e quem tinha alguma coisa guardou para si. Ele então anda até uma fazenda e vê muitos porcos comendo. Ele olha ali os porcos comendo aquela comida e ele deseja comer as alfarrobas que os porcos estavam comendo. Ele olhou e viu aqueles porcos ali comendo. Ele disse: eu quero comer um pouco da comida daqueles porcos. E foi para lá e pediu um emprego para aquele homem. E o homem deu o emprego a ele. E lá onde ele estava, ele começou a meditar: quantos empregados de meu pai come do bom e do melhor, e eu aqui padecendo fome. Vem agora o desespero, o arrependimento. Até quando nesse tempo de hoje nós vamos continuar errando? Erramos porque queremos, porque está muito transparente que a vida está passando, o tempo está passando, e a decisão que você tomar hoje vai refletir muito forte amanhã. O que você fizer hoje, você vai colher amanhã. Aí é tarde demais. O tempo está passando, a tua força, ser jovem, ser forte, é agora. O tempo de fazer agora. Não perca tempo na internet, não perca tempo em videogames, não perca tempo fazendo coisas que não te dão retorno algum. Faça um curso, tem curso em AD, bem barato. Você pode se formar em alguma coisa, se preparar para o futuro, para uma oportunidade. Mas não perca tempo perdendo tempo. Esse jovem tomou uma decisão e disse: então eu vou voltar lá para a minha casa, e quando eu chegar lá eu vou dizer para o meu pai de me tratar como um dos seus trabalhadores. E aí ele ensaiou: eu vou chegar lá e vou dizer: pai, eu perdi tudo que tinha, né? Eu gastei tudo, né? Eu estou sem nada, estou até sem roupa quase, mas deixa eu trabalhar aí na sua fazenda, e o senhor me dá só a comida mesmo, e o mesmo que o senhor paga para os seus trabalhadores. Essa era a proposta do menino. Mas no dia que o menino disse: pai, eu estou indo embora,
O pai, todas as manhãs, ele ficava na janela, olhando para o caminho, para ver o seu filho voltar. No outro dia, o pai estava na janela, olhando para o caminho, e nada do menino voltar. Todos os dias, o Senhor, Ele olha na janela, Ele vê o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e Ele está olhando na janela para ver você voltar para Ele outra vez e ser chamado de filho, ser chamado de filha, e ouvir do seu pai: vinde, bendito de meu pai. Todas as manhãs aquele homem estava ali na janela, e ao longe ele viu um menino parecido à estatura do menino que foi embora, só que estava muito cambaleando. E foi se aproximando, e o coração daquele pai foi acelerando, e ele não estava reconhecendo, e ele disse: é o meu filho, é o meu filho que vem ali, é o meu filho. E saiu ao seu encontro, e ele disse: prepare a sandália, prepare o anel, prepare a melhor roupa. O meu filho estava perdido e foi achado. O seu pai, a sua mãe têm o mesmo carinho, o mesmo amor. Se ele ainda está vivo, se ela ainda está viva, não perca tempo, não hesite em dizer: I love you, my mother, minha mãe. Não adianta presentes. Presentes não resolve nada, atitude sim. Presentes não muda, você dá algo para sua mãe, tem gente que ainda dá uma panela. Sua mãe quer carinho. Sua mãe quer ver você ser feliz. A sua mãe quer ver você bem-sucedido, bem-sucedida. O desejo da sua mãe é que você seja uma vitoriosa, um vitorioso, em nome de Jesus. Pode aplaudir assim. E para finalizar, o que você fez hoje pela sua mãe? Mas pastor, minha mãe não está mais aqui. Tem pessoas que você considera como mãe. Você ligou? Existem filhos que guardam ainda rancor da sua mãe, porque sua mãe não deixou ele fazer ou ela fazer alguma coisa, e guarda ferida. E essa ferida pode ser curada essa noite. O tempo pode passar, sua mãe não está presente, mas na sua alma, no seu coração está escrito aí o nome dela. E você pode dizer: mãe, eu te amo. Mãe, eu sinto tanto a sua falta. Sabe qual é a minha maior alegria hoje? A minha mãe mora comigo. Minha maior felicidade hoje é que ainda tomo o café da mamãe. Eu tomo o café do papai. E todas as vezes que eu sento à mesa, que está só eles dois, eles acordam bem cedo. Quando ele não faz o café, agora que ele está passando por um tratamento, ela faz. E eu tenho a oportunidade de dizer: eu estou em casa outra vez. Por mais que eu tenho a minha família, a minha esposa e os meus filhos, mas é gostoso a gente saber que tem o papai e tem a mamãe. Automaticamente simboliza proteção,
simboliza alegria, simboliza vitória. E ela faz o café, ela frita um ovo. Hoje ela fez cuscuz. Legal, né? Isso é a mãe. Isso é ter amor de mãe. Talvez a sua mãe não esteja mais, e que está no seu coração é apenas a saudade. Um sentimento muito, muito forte nesse dia. Mas você pode fechar os teus olhos nesse momento. Eu vou orar por você nessa noite. Eu queria que apagasse essa luz daqui da frente. Aumenta um pouquinho desse som que está no fundo. Só um pouquinho. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Pensa agora na sua mãezinha. Pense agora em todo o sofrimento que ela passou para que você fosse quem você é hoje. Tudo que ela passou para que você tivesse o alimento na mesa. Talvez você nem tenha percebido tanto sofrimento. Tantas noites em que ela chorou e você não viu. Quantas vezes a dor era grande, mas ela tinha que chorar atrás da porta para que você não visse. Mas ela fez tudo isso por amor. Se você parar para observar na história de Jesus, o que Maria passou, primeiro engravidar sem ter casado, acusações, repreensões, ela sofreu muito por Jesus. A mudança no seu corpo, a barriga cresceu, a mudança no seu corpo por completo, até o nascimento. E ela tem ali o filho Jesus, que estava vendo aquele menino crescendo em graça, o Filho de Deus. Se você olhar o sofrimento de Maria e pudesse imaginar o que ela passou, e depois que o menino cresceu, ele foi crucificado, e uma mãe olhando todo o sofrimento sem poder fazer nada. Talvez a sua mãe carregou água, talvez a sua mãe fez compras, andou sozinha no sol quente para te dar o melhor. E agora você cresceu. O que você lembra dela? O que você tem aí dentro do seu coração é uma semente do amor, amor materno. Quando Maria está diante da cruz, olhando seu filho Jesus sangrando, sofrendo, calado, como não estava o seu coração? Qual era a sua oração? Deus, Deus, por quê? Ela era uma mãe que sofreu pelo Filho Jesus que nos trouxe a salvação. Mas ela recebeu a vitória. O sofrimento foi por pouco tempo. Jesus morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou para que nós tivéssemos uma vida abundante, uma vida de salvação. Mas para que tudo isso acontecesse,
alguém sofreu. Sua mãe sofreu. Espírito Santo de Deus, nessa noite, o Senhor conhece o coração de cada filho que aqui está. O Senhor conhece as noites em que esse filho, essa filha, fala contigo porque não tem mais ninguém. Talvez mora só e conversa sozinho. Talvez se tivesse a mamãe do lado, o papai do lado, era tudo diferente. Mas o tempo passou e eles já não estão mais. Mas que nessa noite o Espírito Santo esteja preenchendo esse vazio no seu coração. E nessa noite o Espírito Santo esteja preenchendo com amor, com uma visão de futuro, de que amanhã será melhor. E o que você precisa apenas é ser firme, manter-se firme no propósito com Ele. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha pegar essa pessoa no colo e que ela sinta as batidas do teu coração, sinta-se protegida por Ti, e que o teu Espírito Santo esteja cercando e protegendo por todos os lados de todo o mal, de todos que se levantarem contra, em nome de Jesus. Amém. O grupo de louvor, enquanto nós cantamos, e você quiser vir aqui na frente, orar e pedir para Deus: Senhor, eis-me aqui, como um filho que talvez distante estava, mas hoje eu volto para a tua casa, para o teu conforto, para o teu aconchego. Paz, igreja, tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês, com o pastor Miro, o pastor Raimundo. Nós somos lá da Cavalo de Justiça, eu, o pastor Paulo. E é isso mesmo que o pastor Miro falou, né? Nós temos o nosso acampamento aí, vai ser a MDG com a ICJUS, Morada de Jerusalém, e também a IDB lá da Nova Cidade. Então são vagas limitadas, igreja, amém. Nós teremos 2 cantores que vão estar ministrando com a gente nesse dia. Vai ser o Cleves Soares, né, do 4x1, ele vai estar lá com a gente. E também o Eliezer de Tarsis, também, um verdadeiro adorador, que vai estar ministrando com a gente. Então garante tua vaga, porque é apenas R$100 até dia 10 de junho. R$100 o primeiro lote até dia 10 de junho, amém? E o primeiro lote também ele tem vagas limitadas. Então, se atingir antes do dia 10, as vagas limitadas, aí a gente pula para o segundo lote. Então, é muito importante você prestar bastante atenção. Nós estamos aceitando cartões de crédito e também o boleto bancário, tá bom? Ah, Lucas, eu quero parcelar cartão de crédito até 4 vezes. Aí só tem R$10 a mais ali. E também tem o boleto bancário para você parcelar também a sua entrada. Lucas, eu quero levar uma caravana, 5, 10 pessoas. Qual é o desconto que vocês me dão? Tem desconto também, amém? Então procura o pastor Raimundo, que eu tenho certeza que vai ser algo tremendo e abençoado. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus!